Salve, salve, galera! Gazeta Esportiva na área com muito assunto quente nesta terça-feira. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Michele? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Flávio? Boa noite, hoje tem jogão. Hoje é bom. Brasil e Uruguai é bom. Pouca gente vai ver, mas é bom. É verdade. Vai passar na TV, na Globo? Só na fechada. Só na TV fechada, a gente o pessoal vai ter que caçar o jogo aí. Bom, então depois vocês falam onde que vai passar pra gente acompanhar. Intervalinho muito rápido. Já já a gente volta para falar da lista dos infectados do Palmeiras que só aumenta. Será que o Abel Ferreira vai conseguir escalar um time para jogar amanhã? Tem notícia do São Paulo, que enfrenta o Flamengo. Tem seleção brasileira que joga hoje à noite. E tudo sobre o Corinthians. Fica com a gente. Até já. Muito bem, a gente volta direto com a nossa enquete do dia. Olha só, é precoce pensar em uma nova paralisação no futebol brasileiro? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto lá. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui do ladinho, e votar e mandar um WhatsApp com a sua participação. Já já eu dou o contato. Que 10 segundos. Ah, o vídeo de WhatsApp é até 10 segundos. Galera tá mandando vídeo muito longo, me informa o diretor aqui. E não pode entrar vídeo muito longo. Então, um vídeo de 10 segundos, tá bom? No 99479-1633. Você acha que pode ter uma nova paralisação no futebol brasileiro, Celso? Acho que sim. Não duvido não. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Até porque uma segunda onda está chegando. Já chegou na Europa. E parou tudo lá? Já tem vários países em lockdown. Futebol não. O futebol não, mas aqui já está chegando, a gente está vendo o número de casos aumentar em hospitais particulares, ou seja, o que remete realmente à ideia de uma nova onda. A pandemia está sugerindo até que os lugares permaneçam fechados por mais tempo, né? São Paulo adotou essa medida até dezembro. Enfim, e a gente está vendo aqui, o Palmeiras, a gente vai noticiar mais 19 jogadores com Covid. Sabe, a gente tem o Santos com o seu treinador com Covid, Atlético Mineiro com o treinador com Covid, Curitiba. Com problema. Então, isso são dados. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem um discurso, mas o time que vai jogar é um time de garotos. Mas não é necessariamente essa a questão. A questão é o número de pessoas contaminadas que estão ali envolvendo o futebol, mas não envolvem só o perímetro do futebol, envolve também famílias, vizinhos, outros profissionais, outras pessoas que têm contato. Então, a reflexão, ela se faz necessária. Flávio. Bom, eu entendo, respondendo a pergunta da maneira que está. É precoce pensar em uma nova paralisação do nosso futebol? Não é. Não é. A coisa está muito séria, está muito grave. O número de infectados subiu muito. Na verdade, noticiou-se, né? Porque não estava noticiando. Tá, mas era um período que não interessava para muito lugar falar sobre infecções. Mas a verdade é que a coisa está feia, está complicada, o pessoal perdeu o medo, cansou, eu não vou querer justificar nada, nem culpar ninguém, não estou aqui para julgar. Mas o que eu vejo aqui, por exemplo, na Avenida Paulista, é lugares lotados, todo mundo sem máscara, no bar, bares, restaurantes, domingo o pessoal caminhando pela Paulista abertamente, sem máscara, quer dizer, as pessoas largaram. E não tem erro, largou, o Covid chega, não tem jeito, é barbada. Não arrisque, se arriscar, você pode se arrepender muito. Vamos colocar o Silvestre aqui na nossa conversa. Ele está lá na frente da academia de futebol para falar dessa lista de infectados que não para de crescer no Palmeiras. Já são 15 jogadores com Covid-19. Silvestre, boa noite. Boa noite, Michele. Um abraço para você, Flávio, Celso, amigos e amigas. São 15 jogadores. Até ontem, a lista de infectados batia em 10. 10. Hoje, mais 5 foram diagnosticados, divulgados pelo Palmeiras, mas ao todo são 17 casos, porque a gente tem que contar o Edu Dracena, que é da comissão técnica, temos que contar o João Martins, português, que veio para auxiliar o Abel Ferreira, que é o assistente direto do Abel Ferreira. Então, para facilitar a visualização, a gente separou por posição, Michele, os 15 casos de jogadores. Começando pelo goleiro. Então são 2 goleiros, o reserva Jailson e o terceiro reserva, que é o Vinícius. Laterais, Gabriel Menino e o Vinha, que ficou em isolamento lá no Uruguai. Zagueiros, o Luan, o Alain Empereur e o Kusevich, o chileno. 3 zagueiros, hein? Aí mais 3 para o meio campo. Garoto Danilo,
o Gustavo Scarpa, que vinha jogando de lateral esquerdo, e o Quinones, que é um equatoriano, moleque que o Palmeiras contratou, jovenzinho, que integra a categoria de base e também o profissional de vez em quando. O Palmeiras está tendo que subir gente para compor o elenco. E 5 atacantes: o Veron, o Rony, Gabriel Silva, o Pedro Acácio e o Marino, que é colombiano, mais um desses meninos aí que o Palmeiras contratou para a categoria de base. Aí, para a gente finalizar os desfalques, porque são 19 desfalques, além dos 15 com a Covid, temos o Felipe Melo, o Wesley e o Luan Silva machucados, operaram, estão de molho, e o Breno Lopes, atacante que foi apresentado ontem, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já disputou a Copa do Brasil desse ano a serviço do Juventude, Michele. Então esse é o cenário, tá bom? Esse é o cenário do Palmeiras, mas dá para montar um bom time, sim. Eu vou provar para vocês daqui a pouquinho. Muito bem. Olha a situação. E aí eu fico pensando, se todos os goleiros pegam, aí vai o zagueiro pro gol? Já teve um jogo. Foi ao contrário. Eles tinham só 13 jogadores. E o goleiro foi jogar de atacante. 2 goleiros lá no banco e o goleiro jogou de atacante. O problema não é só a montagem do time do Palmeiras e vai dar para montar. O problema é que o Palmeiras vai jogar com o Ceará. Como é que você sentiria nesse caso? Aí você vai dizer, mas quem está com Covid está detectado. Tá bom, e os que ainda não tiveram a manifestação? Eles estão convivendo com essas pessoas e claramente é um foco, uma infecção forte ali, porque um grupo de pessoas muito grande na mesma região, né? E aí você vai ter contato com outros. E aí, como é que faz? Então, e aí você vai lembrar daquele jogo Palmeiras e Flamengo, que foi o jogo da encrenca, porque o Palmeiras não quis abrir mão de jogar, porque o Flamengo tinha pedido a volta do futebol e também estava totalmente desfalcado. E aí nós já tínhamos um caso, acho que era na 4ª divisão, não me lembro qual foi o time, que teve que jogar com 13 jogadores inscritos, e 3 deles eram goleiros justamente. Então, foi o São Bento, mas teve um de Minas também, acho que foi a Caldense. Foi Caldense e São Bento. E aí o goleiro foi jogar de atacante, quer dizer, então é surreal o que está acontecendo. E vem já desde lá atrás, então ficou a sensação de que o futebol ia prevalecer a partir de protocolos e tudo mais. A gente sabe que a coisa não é assim. Nós fizemos aqui 4 meses de plantão da saúde, ouvindo especialistas, pessoas que estudaram sobre o assunto. Só que é muito mais fácil você fingir que não existe uma realidade em prol de um outro interesse. Vamos combinar que só daria certo o futebol voltar naquele esquema de todos os jogadores ficarem em concentração permanente. E você lembra isolados da família e concentrados no CT do clube. Até aí fechado sim, como fizeram nos Estados Unidos. Exato. Aí dava. Aí você se lembra do Flamengo recentemente querendo até a volta dos torcedores nos estádios? Olha a loucura. Imagina se tivessem autorizado então a volta dos torcedores nos estádios. A gente está falando de vida humana. Muita gente pode falar assim, jogador de futebol é bem preparado, tem uma boa imunidade, porque come do bom e do melhor, faz atividade física. É verdade. A chance de você ter um jogador de futebol morto por Covid é mínima, quase zero. Mas a questão é o que isso envolve. Não existem só os jogadores, existem pessoas em torno desses jogadores. Sim. Existem viagens, avião e tudo mais. Então, beira a irresponsabilidade. E às vezes você pode achar que você vai ter uma boa resposta, mas você não sabe. Não tem um jogador lá do Santos? Do Santos, Raniel. Quase perdeu a perna por trombose. Então, você não sabe. Você vai querer... Existem vários casos registrados de pessoas que tiveram um AVC ou coisas do gênero por causa do coágulo da Covid que foi para o lugar que não tinha que ir. Bom, pessoal, vamos aproveitar esse assunto sobre Covid-19 no futebol brasileiro para conversar ao vivo por Skype com o presidente do Cruzeiro, senhor Sérgio Santos Rodrigues. Muito boa noite, presidente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva, é uma honra tê-lo aqui conosco. Nós estamos vendo aí um surto, de infecções aqui no Palmeiras e também no seu rival Atlético Mineiro nos últimos dias. Já é hora para a gente pensar em paralisar o futebol de novo, presidente? Boa noite, seja muito bem-vindo novamente. Boa noite. Acho que é complicado demais a situação, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê aqui o que o futebol movimenta e a importância de ter o futebol, é claro que a prioridade é a saúde. Mas eu questiono muito isso, até quando se fala, por exemplo, de público, etc. E percebi bem o que vocês estavam falando aí, que eu concordo. Às vezes a gente para o futebol,
mas como é que eu impeço que as pessoas desloquem na cidade, saiam, né, vão ter uma confraternização em casa? Acho que fosse fechar tudo novamente, igual foi no começo, é uma coisa. Eu só acho que parar o futebol e deixar todo o resto funcionando, eu não vejo muito sentido nisso, né? Então, para nós clubes, é claro que é importante que o futebol funcione. Todo mundo viu tanto que a gente sofreu aí, desconto em salário, atraso de salário, perder renda, enfim. Acho só que a discussão tem que ser mais macro. A gente falar só do futebol é muito pequeno diante da situação atual. Tá certo. Não, nisso eu concordo. Na verdade, envolve toda a sociedade, toda a economia e o futebol é uma parte disso. Realmente não vale apenas para o futebol. É que como a segunda onda está chegando, vale a pena a reflexão. Sobre o Cruzeiro, meu querido Sérgio Rodrigues, prazer em falar contigo, bem-vindo ao Gazeta Esportiva. O Cruzeiro tão gigante, tão tradicional, de tanta história, de tantos títulos, e aí numa situação muito complicada na segunda divisão, com problemas financeiros e tudo mais. Como é que vocês estão equacionando para fazer que o Cruzeiro esteja novamente à altura da tradição dele? Quando eu digo à altura da tradição dele, é disputando os principais campeonatos com os melhores jogadores e em condições de ganhar. Bom, primeiro, o prazer é todo meu, né? E como bem colocado aí, infelizmente o Cruzeiro, que nunca havia sido rebaixado, passa por essa situação, consequência de uma administração desastrosa e desonesta, conforme já colocado aí pela Polícia Civil, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, só que a marca é muito grande. Eu sempre falei desde o começo aqui na nossa campanha que o Cruzeiro nunca vai ter problemas maiores que ele, né? Uma torcida imensa, uma história maravilhosa. Então, a gente sabe da dificuldade que está tendo aqui agora, tanto que temos feito as contratações que cabem no orçamento do time, claro que dentro de uma técnica que o técnico pede. Trouxemos o Filipão, que sem dúvida nenhuma é o maior técnico do Brasil, seja em número de títulos, né, seja em representatividade, até o que fez lá fora, treinou grandes seleções, grandes times fora, ganhou tudo praticamente que disputou, né? Então, o que a gente tenta é equalizar isso diante das receitas que a gente conseguiu produzir, fazendo muita inovação, muita exploração digital aqui, renovação de patrocínios, né, 5 novos patrocínios durante a pandemia e muita dedicação, né, redução, por exemplo, da alta dívida tributária através de uma negociação inédita e pioneira aqui, de acordo com uma lei recente da transação tributária individual, enfim. Então, com muito trabalho, muita gestão, muito pé no chão, né, explicando à torcida isso o tempo inteiro. Às vezes, é claro, quando perde um jogo, a gente é criticado, mas, enfim, é acreditar nesse planejamento aí que a gente vem buscando e mesclando, né, essas contratações. Tem aí, vocês passando agora um gol da Ayrton, que é um dos jovens que a gente trouxe agora, mesclando aí os experientes com esses jovens para a gente poder ainda correr atrás de uma situação hoje que é difícil, mas que ainda é possível de subir para a Série A. Flávio Prado. Presidente Sérgio, Flávio Prado, boa noite, bom falar com o senhor. Nós estamos, e aí sem caça às bruxas, mas uma coisa real, o caso do Cruzeiro virou um caso de polícia e a gente no futebol sempre prega pela lisura, pela limpeza, na vida, né? E nesse caso do Cruzeiro a coisa extrapolou qualquer limite. Essas pessoas que levaram o Cruzeiro a esse buraco poderão ser presas. Essa me parece a única maneira, é o mínimo que se deve dar de satisfação para a torcida do Cruzeiro. E mais, o Cruzeiro será ressarcido? Entrarão nos patrimônios dessas pessoas para ressarcir o Cruzeiro? Tomara, né, Flávio? Primeiro é um prazer, não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de você. Estou aí com 38 anos recém-feitos. E você, lembro muito quando mais jovem aí te assistindo lá no Cartão Verde, então realmente é um prazer poder ter essa oportunidade de falar com você agora. Admiro muito o seu trabalho há muito tempo já, né? E a gente está atrás sim, viu, Flávio? Tanto no âmbito criminal, o Ministério Público e a Polícia Civil, que são os titulares desse tipo de ação penal, a Polícia Civil apresentou o relatório, indiciou e o Ministério Público denunciou. Então o processo já está tramitando, desde que a nossa gestão assumiu, desde o 1º de junho, a gente coopera com eles 100%. Inclusive, até usei a expressão que eu ofereci uma sala no Cruzeiro para a polícia e para o Ministério Público, se eles quiserem estar lá, acesso irrestrito a todo tipo de documento, inclusive da nossa gestão desses 4 primeiros meses. Então, nossos contatos lá são constantes. A gente nomeou, inclusive, um advogado da área penal para poder acompanhar as investigações de perto, essa denúncia de perto. A gente, inclusive, hoje juntou uma procuração para ser um assistente de acusação junto à denúncia do Ministério Público, e o que a gente puder fazer
para poder averiguar isso no âmbito penal e para que haja essa prisão depois, nós vamos fazer. No âmbito civil, a nossa gestão, acho que até de forma inédita também, já movemos 5 ações cíveis de ressarcimento. Inclusive, em todas elas obtivemos a vitória liminar para determinar o bloqueio de bens do ex-presidente, do ex-vice-presidente e do ex-diretor-geral do Cruzeiro, que são os principais responsáveis por assinar esses contratos lesivos. Infelizmente, ainda não achamos dinheiro nas contas deles, mas estamos correndo atrás o tempo inteiro, tomando todas as diligências possíveis, né? Um ex-vice-presidente comprou um apartamento que ele não passou para o nome dele, a gente já tentou bloqueio, já averiguamos alguns carros que eles andam, a gente pede para bloquear os carros junto ao Detran aqui, enfim. Então, todas as atitudes que precisam ser tomadas para ressarcir esse dinheiro, a gente vai tomar sem dúvida nenhuma. Celso. Que triste tudo isso, né? Lamentável que o futebol chegue a esse nível. Como a gente abriu falando sobre Covid, eu queria só que você me falasse como é que está a situação no Cruzeiro, que cuidados que vocês estão tomando, até considerando que o Filipão tem mais de 70, né? E também faria parte do grupo de risco, com qualquer outra pessoa acima dos 60. E aí gostaria de saber que medidas vocês estão tomando e qual é a situação de momento. Basicamente as medidas que são aquelas necessárias que todos tomam, né? Até a primeira, restringir acesso à toca, só entra na toca 2 quem realmente precisa estar lá para trabalhar. E aí aquela questão refeitório, por exemplo, está sempre com luvas, o povo andando, todos os colaboradores andando com máscara o tempo inteiro. O Filipão, vocês já devem ter visto, no próprio banco ele trabalha de luvas também, toma todos os cuidados possíveis. Na sede administrativa a mesma coisa. E tivemos cálculos isolados, poucos na sede administrativa, e na toca 2... que eu me lembre agora, 4 atletas tiveram, 4 ou 5, e funcionários, 1 ou 2 funcionários. Então, assim, diante de, infelizmente, o que a gente está vendo que aconteceu nos outros clubes, eu acho que no nosso caso está bem mais controlado do que aconteceu em outros, né? Esperamos, né, que as coisas continuem assim, testando sempre. Eu mesmo testo praticamente 2 vezes por semana, né, para evitar isso e, claro, tomando esses cuidados extra também. A gente recomenda muito aos jogadores para ter esse cuidado fora do campo também, que acho que não adianta, como eu falei que antes do futebol, a gente se cuidar dentro do CT, a gente, né, e fazendo a analogia que eu coloquei que parar o futebol, mas está tudo funcionando, né? A pessoa não vai no campo, mas vai para o shopping está lotado. Eu acho que aqui em Belo Horizonte, como aqui ficou fechado mais tempo, o pessoal está meio receoso, mas eu fui recentemente a Florianópolis, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, e vejo que são cidades que nas ruas parece que está tudo normal, né? Então, por isso que eu falei que a gente tem que pensar numa solução macro para poder evitar esse problema. Muito obrigada ao presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, falando conosco ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. É muito bom ver gente jovem, gente nova, gente com vontade no futebol. Tomara que na política tenhamos também pessoas jovens e com toda essa vontade, como você viu, Sérgio, tão jovem, né? Olha que bacana. E muito sucesso para você aí na presidência do Cruzeiro. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre comigo para a gente poder mostrar a cara desse novo Cruzeiro e realmente para a gente mudar o paradigma do futebol brasileiro e poder fazer o bem. Obrigada, Sérgio. Vamos agora direto ao Parque São Jorge, ao vivo com o Jonas Campos. Hoje teve entrevista coletiva do cara que tem sido a aposta do Wagner Mancini no ataque do Corinthians, Jonas. É isso? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Sim, Michele, um garoto que acabou renascendo no Corinthians graças ao Wagner Mancini. Garoto que até a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro tinha sido relacionado apenas para 2 partidas sem entrar em campo e agora ganha a sequência com Wagner Mancini. Eu estou falando de Matheus Davó, atacante, 21 anos, já engatou aí uma sequência de 4 jogos com 2 gols marcados, 2 gols importantes, né? Contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro no último sábado. Jogador que não fazia parte dos planos do Thiago Nunes no início da temporada. O Diego Coelho também acabou não aproveitando o Matheus Davó. E agora com o Mancini ele ganha essa sequência. Inclusive uma história bastante curiosa, né? O Mancini veio enfrentar o Corinthians quando era técnico ainda do Atlético Goianiense aqui na Neoquímica Arena. O jogo acabou 0-0. No dia seguinte da partida, com o Atlético Goianiense ainda na capital paulista, rolou um jogo treino entre os reservas do Atlético Goianiense e os reservas do Corinthians. E nesse jogo treino, um reserva do Corinthians, o garoto Matheus Davó, fez um golaço e aí já entrou no radar do Mancini. Hoje técnico do Corinthians, dando chance para esse garoto que, como eu disse, estreou de maneira surpreendente contra o Internacional, marcando gol, e hoje nessa entrevista coletiva virtual revelou como é que foi o papo com o Wagner Mancini antes de receber essa sua primeira chance como titular aqui no Corinthians. Vamos ouvi-lo.
Quando o Mancini me chamou foi surpresa, mas ele está acompanhando, ele já me acompanhava desde o amistoso que a gente fez contra eles, aqui na metade do ano, que eu fiz gol. E ele disse para mim que já me acompanhava desde aquela hora. E quando ele veio, ele já sabia minhas características, e ele me chamou de canto e falou: você sabe que eu não tenho medo de pôr você para jogar, né? Eu falei: não, sei, professor. E ele falou: então você vai e vai dar conta do recado. Então essa confiança que ele passou para mim foi muito importante. Eu não guardo mágoa nenhuma dos outros treinadores que estiveram aqui, cada um tem sua opinião. Só que eu trabalhei firme para provar para eles justamente ao contrário, né? E graças a Deus eu consegui aproveitar essa sequência e os gols foram muito importantes, né? Para essa continuidade aí e focar para os próximos jogos agora. E olha, gente, o Jô segue cumprindo quarentena, né? Porque contraiu o novo coronavírus. O Bocelli ainda sofre com uma lombalgia, né? Segue como dúvida para o duelo de domingo contra o Grêmio. Então o Davó deve ganhar sequência, deve ser titular no domingo contra o tricolor gaúcho na Neoquímica Arena. Estão gostando do garoto, Michele, Celso e Flávio? E aí, estão gostando? Eu gosto do Davó. Gostei do que vi. Acho que contra o Internacional ele fez um gol que é muito difícil de fazer, então é um bom finalizador. Contra o Vasco, quando o Corinthians não apresentou absolutamente nada, quando teve a única chance foi com o Davó, que a bola... Né, ele não é um craque, mas é um jogador que quando recebe a bola ele pode levar perigo. Depois marcou o gol contra o Atlético Mineiro. Então ele está sabendo aproveitar a oportunidade dele. Eu me perguntava quando ele foi contratado do Guarani lá atrás, por que nunca foi usado pelo Thiago Nunes? Não sei se ele já estava com o Carille no ano passado, acho que não, mas com o Thiago Nunes, depois com o Coelho, e aí com a ausência do Jô, com a ausência do Bocelli, ele tentou o Mantuan como falso 9, depois tentou o Matheus Vital, e de repente com o Davó, eu acho que é um homem de área, Flávio, e que, sabe, ele está no nível do Corinthians hoje. Não, ele não está aquém de outros jogadores do Corinthians. Então você tem que apostar, é o que tem para hoje. Ele está fazendo gol, né? Está fazendo gol, bota o garoto lá. Gol, com gol não se discute, né? Com gol não se discute. Tomara que ele cresça, que ele evolua, que ele, né, se torne realmente cada vez mais o cara que faz gol no Corinthians. Ó, esse gol eu achei muito difícil de fazer. Ele pega, sabe, bonito na bola. Acho que pega bem. Tomara. Torcida a gente tem, né? Agora, realmente... Não vai chegar na seleção brasileira. Não sei, de repente, às vezes o jogador evolui muito, né? Mas ele está cumprindo. O mais importante é o seguinte, está tendo oportunidade, está cumprindo e a gente respeita isso e torce muito por ele. Muito bem, redação de esportes, Osmar Garrafa chegando para falar desse jogaço de amanhã entre São Paulo e Flamengo. Se depender do histórico no mata-mata, o tricolor não precisa se preocupar tanto, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Flávio. Amanhã expectativa para o jogo da volta e você tocou num ponto importante, Michele. No mata-mata, quando o São Paulo decide em casa e vence fora, né? Vence o jogo de ida, foi o que aconteceu com o Flamengo. São Paulo bateu o Flamengo lá no Rio de Janeiro por 2-1 e agora decide em casa. Tendo vencido fora, o retrospecto é extremamente favorável. O São Paulo já chegou a essa situação 34 vezes. Veja só, 34 vezes o São Paulo chegou a essa situação. Ele avançou quando venceu fora em 31 oportunidades e só foi eliminado por 3 vezes. Então o retrospecto, nesse sentido, para quem gosta de números, é um retrospecto animador para a torcida do São Paulo. O Diniz, já depois do jogo contra o Fortaleza, ele fez uma projeção daquilo que ele espera, até em função dessa vantagem que o São Paulo tem de ter vencido a primeira fora de casa, pode empatar, o São Paulo empata o jogo aqui, ele já avança direto à próxima fase. Vamos saber o que o Diniz está projetando para o jogo de amanhã. O panorama do jogo é um jogo que está totalmente em aberto. O Flamengo precisa do resultado, o São Paulo também precisa do resultado. A gente tem que entrar para fazer o nosso melhor, tomar todos os cuidados, que é um time muito perigoso, com muitos jogadores com nível de seleção. E a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, procurar marcar bem e atacar bem também. Então não tem muito segredo. Eu acho que taticamente o panorama vai ser muito diferente do que foi nos nossos enfrentamentos. Tá aí o Diniz, obviamente respeitando demais o Flamengo. O Flamengo, Michele, vai vir com muitos desfalques, né? A gente vai trazer, inclusive, depois mais informações do Flamengo, hoje e amanhã.
o técnico Rogério Ceni enfrentando novamente São Paulo na Copa do Brasil. E no retorno, daqui a pouquinho eu volto para falar, porque o jogo será com portões fechados amanhã no Morumbi, mas pelo que a gente está apurando, teremos movimentação e aglomeração no Cícero Pompeu de Toledo. Daqui a pouquinho eu volto, Michele. Mas aí é fogo, né? Tem aglomeração. Qual o sentido? Tem aglomeração, né? E aí você viu, no Santos será que é para dizer amo o Rogério Ceni, ou odeio o Rogério Ceni, ou seja lá o que for, apoiar time? Ai, gente, fica em casa. As pessoas estão perdendo a noção, né, do que é a responsabilidade em tempos de pandemia. Sobre o Garrafa trouxe os números do São Paulo, e o torcedor realmente, quando vê esses números, ele tem que se apegar a isso, pode se apegar a isso até como um alento. Mas convenhamos, Flávio, Flamengo tem mais time que o São Paulo. Eu até disse aqui, não sei se você estava comigo, que jogador do São Paulo seria titular do Flamengo com todos à disposição. Tivemos dúvidas em relação ao Daniel Alves. Nem o Brenner, que é o melhor do time hoje, seria porque tem Gabigol e tem Pedro. Então, levando isso em consideração, embora eu goste muito do trabalho do Diniz, eu acho sensacional o trabalho do Diniz, acho mesmo. Podem me xingar à vontade, eu acho. Quem vai te xingar? Tem um monte. Eu te defendo. Tem um monte de São Paulino que fica revoltado comigo porque eu defendo o trabalho do Fernando Diniz. E aí, o Flamengo vencer o jogo por 1-0 e levar para os pênaltis, eu não acho nenhum absurdo. O Flamengo tem time para isso, tem condições para isso. Ou eu estou errado? Eu acho engraçado esse negócio de estatística, né? Quando você quer jogar para um lado, estatística tem para todo lado, né? Lembra quando era para derrubar o Diniz, que estava aquela campanha forte? Ele não ganhou não sei o quê, não ganhou não sei o quê. Agora tem um monte de estatística a favor. O São Paulo não é o São Paulo que nas últimas 30 decisões mata-mata perdeu um monte. Sim, né? Perdeu 27. Agora apareceu uma aí que ele ganhou o primeiro jogo. Não estou falando do Garrafa, não estou falando em geral. Mas é muito engraçado isso. Sabe quem resolve? Amanhã é o jogo. E é pau a pau. É muito duro, o Flamengo está com desfalques, o Gabigol está fora, né? Ele não vai jogar, isso ajuda o São Paulo, mas é um jogo muito pesado, é muito duro, jogo pau a pau mesmo. Eu não aposto em nenhum dos dois, não. Tá ali, ó. Taco a taco, é um jogo muito difícil. E a expectativa é de jogaço ainda. Eu tenho. Tem sido jogos legais. Claro. Os jogos do São Paulo têm sido bons. Muito bem. Agora é hora de ficar muito bem informado sobre o que está rolando nas pistas de corrida com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento Pirelli Garagem. Troque os pneus do seu carro sem sair de casa. Boa noite, Rodrigo. Bem que você falou que domingo ia ter hepta de Lewis Hamilton, hein? Falei, Michele. Boa noite para você, para o Celso, Flávio. Boa noite a todos. Realmente, né? Mas ninguém imaginava que ia ser de uma forma tão brilhante, né? 25 segundos, foi isso? E ele assim, ele até na classificação, né, foi bem complicada para a Mercedes, ele nem precisava ganhar a corrida, lembra que a gente falou? E aí, né, ele saiu apenas em 6º lugar no grid. Nossa. E veio passando todo mundo, né, de uma maneira impressionante, né? Como a gente, né, falou, a pista estava bem escorregadia e por isso que a gente falou aqui também. Nos números, ele já pode ser considerado o maior de todos os tempos, Michele. Nossa. Porque ele venceu a corrida em condições bem difíceis, né, como eu falei, lá no GP da Turquia. E aí, chegando ao 7º título da Fórmula 1, agora ele tem o mesmo número de conquistas do Michael Schumacher. Mas ele tem mais poles e vitórias, então nesse caso ele seria o número 1. E na comemoração foi muito legal que ele falou para as crianças nunca desistirem de um sonho impossível. Exatamente como o ídolo dele, Ayrton Senna, falava para jovens como o Hamilton, né, de origem humilde lá na Inglaterra. E ele inclusive me contou essa história em 2006, quando eu fiz a primeira entrevista com ele, ainda na GP2, né? Essa aí que vocês estão vendo. Com ele. Eu com ele, isso foi no GP Brasil do último ano, né? Ele relembrou essa história, né? Falando como o Senna inspirou ele a não desistir dos sonhos. E ele foi buscar a McLaren para ser um piloto de testes, né? Ele tinha só 10 anos de idade. O Ron Dennis falou, tá bom, você me liga depois aí, deu um contrato para ele e hoje ele é o maior de todos os tempos. Rô, você e o Lewis, ele foi simpático? Não, super simpático. O papo era para ser 5 minutos, que foi... Você foi um dos primeiros jornalistas? Foi um dos primeiros jornalistas a falar com ele no GP Brasil de Fórmula 1. Aliás, agradecimento a Tommy Hilfiger, que proporcionou esse papo com a gente. E ele ficou 25 falando sobre Brasil, Fórmula 1. Ele adora o Senna mesmo. Rodrigo, bem legal. Posso só perguntar uma coisinha? Eu vi uma definição sobre o Hamilton essa semana que eu achei fantástica. Os caras diziam que o Schumacher era uma mistura de Senna com Prost. Né? Tinha uma parte de um, uma parte de outro.
E agora dizem que o Hamilton é uma mistura de Prost, Senna e Schumacher. Você concorda com isso? Concordo, Flávio. Acho que é exatamente isso. Acho que cada um que chega dessa geração, ele traz um aprendizado do outro, né? O Senna, para mim, na minha opinião, ele é o mais rápido de todos os tempos. Isso é indiscutível. E o Hamilton, além de ser mais rápido, ele é cerebral, como o Prost, né? Que talvez o Senna ainda errava muito. E como o Schumacher conseguiu construir um time ao redor dele. A Mercedes ama o Hamilton e você vê que na Ferrari o Schumacher conseguiu esses 7 títulos também por conta disso. Mas peraí, aquela foto do Senna com o Hamilton é montagem? É uma montagem que o próprio Hamilton fez. Você vê como ele é fã mesmo, né? Muito legal. Que legal. E eu já tive, inclusive, como vocês sabem, trabalho com o Instituto Ayrton Senna, a gente já teve a oportunidade de dar presentes para o Hamilton, que ele realmente ama o Senna, né? Muito então, bom. Enfim. Bom, aqui em São Paulo, Michele, a velocidade ficou por conta das 500 milhas de kart. O Kartódromo Granja Viana recebeu a edição 2020, essa largada que você está vendo, é estilo 24 horas de Le Mans. Que legal! É uma das provas mais importantes do mundo dessa modalidade, né? Com estrelas da Fórmula 1, Indy, Stock Car e Truck, como Rubens Barrichello, Felipe Giafone. É uma prova de longa duração, com karts que chegam a quase 100 km por hora. Nossa. E nesse ano foram 44 times, com 2 a 6 pilotos, que se revezam aí por 7 horas. Como eu falei, né, tipo a 24 horas de Le Mans. E o nosso programa aqui, Gazeta Esportiva, também levou troféu para casa. Uhul! Porque a Americanet Car Racing KTF me convidou para acelerar um dos karts. Aí vocês estão vendo aí, esse sou eu aí. É você? Meu capacete aí. Olha! E juntos, né, a gente ganhou a corrida e foi o terceiro título dessa equipe, que é comandada pelo Leandro Reis. Mandar um abraço para ele também. E eu queria agradecer o convite dessa equipe, também do Johnny Silva, do Carteiros, com quem a gente subiu no pódio na categoria sênior. E principalmente parabéns ao Felipe Giafone, que comanda essa grande festa que ajuda a divulgar o nosso kartismo. Você sabia, Michele, que foi nessa prova que o Felipe Massa apareceu como jovem revelação ao derrotar estrelas da época? Foi em 97 e ele só tinha 16 anos de idade. Nossa! 5 anos depois, ele estava na Fórmula 1. Então, para quem ficou com vontade de acelerar nessa prova o ano que vem, eu vou trazer as dicas no próximo Momento Velocidade, nesse domingo, 8 da noite, aqui na TV Gazeta. Mas você falou que foi pro pódio, ali, aquela comemoração, você tá lá no pódio? Eu tô naquela imagem ali. lá, eu sou um dos... tá todo mundo de máscara, vai ser difícil de ver, não tem desculpa esse não. Esse é você, Rodrigo? Mas tem... esse sou eu, esse aí é o do kart 385. Obviamente o kart que ganhou não era o que eu estava pilotando, tem pilotos profissionais ganhando. Olha o Rodrigo aí. Esse aí sou eu. E aí tem o que é legal nessa prova, que os karts andam juntos. Então, mesmo o time do Rubinho tem 4 karts, o time do Giafone, então são vários times e aí ganhamos. Então, na hora da festa, todo mundo pode. Quer dizer que você não só entende de velocidade, mas também acelera muito bem. De vez em quando, né, Michele? É isso aí. Muito bom. Então, olha, Momento Velocidade, domingo às 8 da noite, aqui na TV Gazeta com o Rodrigo França. Parabéns, viu, Rô? Obrigado. Pra gente. O troféu é da Gazeta Esportiva. Troféu. Depois, muito legal. E domingo tem mais Momento Velocidade. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Recadinhos agora da galera pelo nosso WhatsApp. Boa noite a todos. Alexandre aqui de Diadema, Santista. Acredito que não vai parar. Porém, seria necessário devido ao aumento dos casos. Boa noite, Michele. Boa noite, Gazeta Esportiva. Eu acho que não é precoce, tem que parar, porque saúde em primeiro lugar. Né, Bernardo? Tem que parar? Tem que parar o gordo. Boa noite, Michele, Flávio, Celso, aqui é o Perão da Vila Matilde. Na minha opinião, não é precoce a paralisação do futebol nessa hora, tá ok? Temos que se pensar na saúde. Lazer sem saúde não vai dar certo. Boa noite. Boa noite, nossos telespectadores queridos. Olha, agora passando rapidinhos com os resultados dos jogos que completaram, né, a 21ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o Bahia venceu o Coritiba por 2-1 e permaneceu na 9ª posição. No Rio de Janeiro, o RB Bragantino passou pelo Botafogo também por 2-1 e saiu da zona de rebaixamento. Certo? Vamos então para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, o time do técnico Tite enfrenta o Uruguai, tentando se isolar ainda mais na liderança das eliminatórias sul-americanas. E o treinador brasileiro falou do adversário de hoje. Vamos enfrentar o Uruguai. É uma equipe que ela vem sólida, tradicionalmente um clássico, tradicionalmente uma gama de envolvimentos ela te dá, com peso de camiseta, com atletas de alto nível, né? E esse processo nosso de afirmação da equipe. Nossa, com máscara eu não entendi nada que o Tite falou, então vamos colocar no campinho. Tem máscara eu não entendo também, então dá lá. Vamos ver o campinho na tela, vamos resumir para vocês. Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge,
Alan ou Arthur, né? Deve ser Arthur. Arthur. Douglas Luiz. Douglas Luiz o nome dele, né? E Everton Ribeiro, ok. Gabriel Jesus, Roberto Firmino e o Richarlison. Você sabe que... Que é Douglas Luiz? Douglas Luiz não vai para jogador do Aston Villa, ele é do Manchester City, está emprestado, jogava no Vasco e tem jogado muita bola. Não foi tão bem, mas ele fez maravilhoso. Aliás, ele foi titular da seleção nacional, acho que nos últimos 3 jogos, né? Acho que mas a Michele tem razão, pouca gente lembra dele aqui. Se ele passar na Paulista, ninguém sabe quem é. Então, isso é verdade. E é isso que tem a ver, que quando você pega essa seleção, porque a gente tem hoje do nível do futebol brasileiro, é uma boa seleção. É uma belíssima seleção. O problema é que quando você compara com o que nós tínhamos no passado, e aí não quero parecer aqueles velhos aqueles velhos saudosistas. Mas tinha muito Maduro também. Muito saudosista. Não é. Por exemplo, você vai entender o que eu quero dizer. A Michele acabou de falar. Não tinha um jogador da seleção brasileira que você não conhecesse. Essa é a questão. Aqui. Não. Não, pega a seleção. Vamos pegar só 2006. Você tinha Zé Roberto, você tinha... Quem era mesmo? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador. Perderam. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo... Feio. E fizeram uma péssima Mas eu quero dizer que eram jogadores que eram protagonistas nos seus clubes no exterior. Se você for olhar bem, hoje, quem é protagonista da seleção brasileira? O Neymar, que está cortado. Sim, mas isso é o futebol brasileiro. O Gabriel Jesus, ele tem mais... A média de gols dele é mais alta do que muito alto que todos esses caras que foram Não, entendo, eu sei. O Firmino é o centroavante que raríssimo. Mas o patamar é outro. O patamar é outro. Eu não sei, eu acho que tem muita conversa, Não tem, Flávio. Tem muito papo. Não tem. Quando você tinha naquela seleção, aquele quadrado mágico, a cara não era protagonista onde jogava? Era. O Ronaldinho não era? Era. Ronaldo Fenômeno não era? Era. Sim, Adriano não era? Foi a Copa era. Que esses caras fizeram. Não, tudo bem, mas então, é essa a questão. Se eles que eram protagonistas não tinham, imagina essa seleção. Por isso, talvez tem 91% de aproveitamento. Sim, mas o Tite perdeu um jogo oficial como técnico. Só perdeu na Bélgica. Tem muita conversa. Tem muita coisa. No passado, fica muita história do passado que jogou. O Ronaldinho Gaúcho foi ótimo, não foi? Ele durou 2 anos. Fenômeno foi ótimo, durou 2 anos. O Neymar já está 10 aí jogando. O Firmino está 4, 5 jogando. E os caras não ganhou nada, né, Flávio? Ganhou a Copa da... O Neymar? Na seleção? Na seleção? Não, seleção Brasil não ganhou nada. Ele ganhou aquela Copa que ele não participou. Ganhou a Olimpíada e ganhou essa Copa Sul-Americana. E os outros ganharam o quê? 2006 o Ronaldo ganhou a Copa. Sim, ganhou 2006. Não ganha nada desde 2002. Ganhou a Copa. O Ronaldinho Gaúcho ganhou a Copa. Flávio, eu até entendo que para o momento é o que a gente entende melhor. Ponto. Isso o nosso diretor quer saber a história que o Vinha foi infectar o Soares lá. Então, os uruguaios estão bravos. Isso não foi eu que falei, mas eu não descarto isso. O Palmeiras está com um monte de casos aí. 19. O Vinha chegou, é verdade, o Vinha chegou na seleção do Uruguai. E algumas horas depois ele foi cortado com Covid. Como o Gabriel Menino chegou também na seleção, 2 jogadores, um do Brasil e um do Uruguai. E aí o pessoal do Uruguai está reclamando que um jogador de um time que está com casos gravíssimos que é o Palmeiras. E não é só o Palmeiras, tem Palmeiras, Cruzeiro, Santos, o Cruzeiro não, Coritiba, Santos. Então, e que eles estão falando, e aí o Soares foi contaminado. E teve reclamação até de lá do Atlético de Madrid. Falou, peraí, que cuidado vocês estão tomando? Exato, que protocolo é esse? O Brasil está com um monte de jogador contaminado, vocês levam jogadores de um time que está com um monte de jogador contaminado, e aí contaminam um jogador, porque o Uruguai está se mantendo legal, o Uruguai. Os jogadores que vieram de fora, teoricamente, também tudo bem. Acontece, não dá para comprovar nada disso, como é que você vai saber se foi isso? Mas a verdade é que eles estão reclamando da situação, sim. E aí você imagina, porque o Uruguai o Brasil tem 100% de aproveitamento, o Uruguai tem 6 pontos, 2 vitórias, e o Soares é jogador peça-chave, é o melhor do time, e você não pode jogar. Equilibrou um pouquinho, né? Sem o Neymar e sem o Soares, deu uma equilibradinha. Mas ainda assim, olha, ninguém vai mostrar esse jogo, só TV fechada. O Uruguai, para mim, é favorito. Tem que pagar para ver? Para mim não é não. Para mim o Uruguai é favorito. O time do Brasil é muito bom. Se o Brasil perder esse jogo, vai ser a primeira vez que o Tite perde um jogo de eliminatória. Primeira vez. E será a segunda derrota no jogo oficial. Não acredito que o Brasil perca o jogo. O time é equilibrado, eu acho o Tite um excelente treinador. Eu também acho, eu gosto do Tite. E acho que o Celso falou que dá Uruguai e dá Brasil, fica tranquilo. Então, eu não tô nem aí. Eu falei que seleção brasileira não é uma coisa que me empolga. Fiquem tranquilo, dá Brasil, pessoal. Não, seleção brasileira não é uma coisa que me empolga, mas me incomoda essa coisa de, porque era demais. O Brasil não ganha nada desde 2002, esses caras são tudo meninos. Tem 7, 8 jogadores com idade olímpica, esse time aí. Um monte de jogador com idade olímpica. Não, os caras têm que... Eles estão fazendo um ótimo trabalho. Não adianta ficar com aquele negócio, por que não ganha nada desde 2002? Mas não é um questionamento do trabalho que é feito agora. Eu acho que você não entendeu, não é isso. Eu repito aqui, para o momento da seleção, é o que a seleção tem de melhor, ponto. É que quando você compara com o passado, aí não tem
como Mas você... acontece que, Mas o futebol no geral do Brasil tem caído. Sim, claro. Faz tempo que... Se você pegar o time do Corinthians, sei lá, acho que até 2000, o Corinthians de 10 anos caiu para a segunda divisão. Não, foi então uma de 20 vergonha, anos, é verdade. O Palmeiras caiu 2 vezes, o Botafogo caiu... O último grande time do Corinthians foi qual? Foi o que teve o Tevez, time né? do Tite, 2012. Faz 2015. 8 anos. Não, foi do Mundial. Foi Não, 2012. Não, 2015 era melhor. Era o time que tinha Renato Augusto, tinha... Faz 8 anos. O time que ganhou o campeonato. Malcom. Não, 2015. Então, Que segurou o Chelsea. pois é. Não, isso é 2012. Então, que 2015 para mim é melhor que 2012. Ah, tá bom, mas você vê, é uma baiada, tem muita coisa do passado. Mas que passado? Melhorou tudo, inclusive o nível do nosso futebol. Aqui tem um outro jogador mais badalado. Os caras jogavam aqui, davam mais entrevista, eram mais inteligentes, né? Mas eu acho que seleção Alexandre Silvestre de volta da Academia de Futebol para tentar escalar os prováveis 11 titulares do Palmeiras que enfrenta o Ceará amanhã. Boa sorte nessa missão, Silvestre. A boa sorte deve ser enviada para o Abel Ferreira, que lembrando, o técnico português, no jogo de ida aqui no Allianz Parque, vitória de 3-0 do Palmeiras sobre o Ceará, foi expulso naquela confusãozinha do VAR. Então o Abel Ferreira foi para Fortaleza, o Palmeiras viajou nesta tarde, mas não ficará no banco. E o substituto imediato dele, que é o auxiliar técnico português que veio da Europa com o Abel, o João Martins, pegou o Covid. Então acredito eu que o Cebola, o Cebolinha, o Andrei Lopes, o membro integrante fixo da comissão técnica do Palmeiras, comande o time à beira do campo. Operação de guerra para dar time forte. 2 jogadores titulares vão pegar o jatinho da patrocinadora, da titia Leila. O Everton, reserva na seleção brasileira. Gustavo Gomes, titular da Paraguaia. Um joga em Montevidéu, o outro em Assunção. Vão pegar o jatinho da Leila e vão chegar em Fortaleza amanhã cedo, direto para a concentração. E o Everton deve jogar. Lembrando ainda que Luiz Adriano e Esteves, aparentemente recuperados de problemas físicos, treinaram com bola nas últimas horas e também devem ir para o jogo. Então, esboçando esse provável Palmeiras, que pode perder de 2-0 para o Ceará. O Everton no gol, Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gomes ou Renan e o Esteves na lateral esquerda. Meio campo com o Patrick de Paula, Zé Rafael é dúvida, tornozelo baleado, talvez jogue, e o Rafael Veiga em grande fase na criação. Na meia direita, Lucas Lima, na esquerda, William Bigode se movimentando mais e provavelmente Luiz Adriano de centroavante, Michele. Boa, Alexandre Silvestre, saravá, né? Apesar de todos os problemas aí de Covid, número alto, 19 atletas, mas o time que vai jogar com o Ceará é um time bom. É time bom. E com uma vantagem 3-0. 3-0. 3-0, dificilmente o Palmeiras terá. A gente já viu o Palmeiras fazer algumas coisas estranhas, mas essa não. Mas não dá. Olha só, tem Rafael Veiga, Zé Rafael, Patrick de Paula, Lucas Lima, Luiz Adriano, o William, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, o Everton, pô. Tomara que o Abel Ferreira não pegue, né? Já pensou? Coitado. Você tá tão O preocupado auxiliar direto dele já pegou. O auxiliar pegou, porque coitado, chega no Brasil já pega. Espero que ninguém pegue. Você tá muito focado aí no Abel. Não, ele é Abelzinho. o treinador, vai desfalcar 14 dias o time. Ele já vai ficar no banco. Já não vai ficar no banco porque foi expulso. É verdade, ele foi expulso. Ele xingou o cara, não sei como é que o cara entendeu, mas ele xingou. Então, agora já vai ficar no banco. Não, pelo amor de Deus. Bom, chamando novamente o Jonas Campos, direto do Parque São Jorge. Corinthians pega o Grêmio no final de semana, com a volta de uma pessoa muito importante para o time, né, Jonão? Quem é? Pois é, Michele, um veterano que voltou com tudo. Fábio Santos, lateral esquerdo, campeão do mundo em 2012, da Libertadores também em 2012 pelo Corinthians, voltou nessa fase bastante complicada, né? Um 2020 conturbado que vive o Corinthians, mas tem feito a diferença e os jogos dizem isso, né? Nas 3 partidas em que o Fábio Santos foi titular nesse retorno dele ao Corinthians, foram 2 vitórias do Timão, né? Sobre o Vasco e também sobre o Inter, e um empate contra o Atlético Goianiense. Inclusive, nesse empate, o Fábio Santos marcou o gol de pênalti do Corinthians, fez o gol que selou o empate do Timão fora de casa contra o Atlético Goianiense. Então é um cara importante, vinha revezando ali com
Lucas Piton, por questões maiores, né? Não podia jogar a Copa do Brasil porque já tinha defendido o Atlético Mineiro e no último sábado contra o Galo pelo Brasileirão não pôde jogar por questões contratuais, mas volta a reforçar esse Corinthians domingo contra o Grêmio, assim como o Xavier, que volta de suspensão, o Otero, que servia a seleção da Venezuela, o Bocelli, como eu disse, ainda é dúvida, o Ramiro faz tratamento aí para um problema no tornozelo, mas não deve preocupar, deve ser titular mais uma vez nessa partida, titular de Wagner Mancini, e o Jô e o Matheus Vital, né, 2 baixas pelo novo coronavírus, mais 2 baixas aí no futebol brasileiro por causa da pandemia. Timão que volta a campo, domingão, 8h30 da noite contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Jogaço, hein? Boa, Jonas. E quem é favorito para esse jogo? Grêmio, né? O Grêmio. Claro. O Corinthians, além de tudo, tem uma tabela maravilhosa. Né? Ele pega o São Paulo, ele pega o Renato Gaúcho, pegou o Inter também, que não jogou nada, mas ele tá pegando os times aí que, nossa senhora, além de tudo, né? E aí ontem o Bragantino ganhou. Alguém teria que ganhar, claro. Sim. Se o Curitiba ganha, a coisa fica pior, mas o Corinthians está se aproximando. Eu repito aqui, Flávio, a realidade do Corinthians é não cair para a segunda divisão. Isso. Não tem como. Essa é a realidade. Ruim, pelo futebol apresentado, pela qualidade do time. O máximo que pode fazer o Wagner Mancini é organizar um pouco mais esse time. Já fez, até um pouco mais de intensidade, de briga pela bola pelo meio, talvez um pouco mais de velocidade na transição, mas, poxa vida, quando você olha o time eu acho até o setor defensivo, embora não esteja no melhor momento, os jogadores não estejam nos seus melhores momentos, mas é bom, você tem Fagner, você tem Cássio, você pode ter Gemerson, que é bom jogador, Gil e o Fábio Santos, que tudo bem, tem final de carreira, mas ainda assim dá conta do recado. O problema é do meio para frente, especialmente quando você precisa de jogadores pelos lados e com velocidade. Aí você depende do Everaldo, que achei que pudesse ser um bom jogador quando estava no Fluminense, mas no Corinthians não consegue render. Matheus Vital nunca rende, Léo Natel é aquela coisa que a gente já conhece. Quer dizer, Cafu acabou de chegar. Aqui, da distância do... Não, mas eu não achei ainda. Isso que eu estava procurando. Só fazer pode falar que eu acho para você. Já então, eu quero fazer uma reza para não acontecer nada de novo, né? O nosso querido Corinthians se aproximar da zona de rebaixamento, eu vou ficar ser melhor que eu. A possibilidade é muito grande. Eu ficaria inconsolável. Ai, Flávio, porque hoje, que veja só. Como está o nosso Corinthians? O Corinthians hoje está em 11º com 25 pontos. Está longe. Atrás dele tem o Fortaleza com 24 no jogo a menos. Ceará com 24 no jogo a menos, é o segundo que pode ultrapassar. Atlético Goianiense tem 24 mais o mesmo número de pontos. O Bragantino tem 23 mais o mesmo número de jogos, desculpa. O Vasco tem 22 mais 19 jogos, 2 a menos. O Atlético Paranaense tem 22 mais 2 jogos a menos. Isso o Curitiba tem 20, mas, ou seja, o Corinthians pode ser ultrapassado por Atlético Paranaense, por Vasco, por Ceará, por Fortaleza. Ele está na zona de rebaixamento. Não, aí ele cai para 16º. Quer dizer que uma rodada ele pode cair de 11º para 16º? É. Nossa, isso é pra pessoa ter um negócio no coração. Pois é, e a próxima rodada é um jogo fácil, contra o Grêmio. Tranquila. Isso que eu tô falando. Claro que não pode... Mete uma vodka no Chico. É duro, coitado do Chico Lang. Por isso que o Chico vive pelos corredores falando palavrão, xingando. Mas é isso. Não adianta. Enlouquecer, cara. E quando a gente fala do grupo... Assim, por isso que eu tava procurando aqui. Porque tem times que às vezes estão na parte de baixo da tabela, mas você vê futebol. Você vê o time jogando. Verdade. O Corinthians, você não consegue ver. Você falou que tinha visto uma evolução do Mancini. Não, mas eu jogo um tempo, sabe? No segundo tempo, normalmente isso estava uma tragédia, deu uma melhorada. Aí você olha o Corinthians lança... Pô, cara, com todo respeito, eu torço demais pra essa molecada, sinceramente. Mas aí o Corinthians contrata o Jonathan Cafu. O Celso gosta, falou que é ótimo jogador. Não disse isso. Você falou! Olha que era jogador para compor elenco. Ele não é muito diferente do Léo Natel e ele não vai conseguir fazer a diferença, esse menino. Essa é a questão. Tá funcionando, mas ele não é o cara que vai fazer a diferença. Não é. Quando ele tem volume, não tem qualidade, né? Aquela coisa assim do jogador. Pô, esse cara veio e vai, sabe? Então, o Jô não tá andando, tá com problema, tá com... Mas também não... E aí jogadores que poderiam resolver estão fora. Por exemplo, o Casares está machucado, o Luan não consegue jogar, o Cantígio, que para mim, não entendo, não joga, murchou. O Luan tá murcho faz tempo. Então, quer dizer, você fala assim, caramba, sabe? É uma coisa... E é o Corinthians, esse é o ponto. Ele não entrou no campeonato para brigar para não cair. Então, é um peso maior. Claro. É um peso maior. Se ele toma um pau do Grêmio e fica colado de novo na zona de rebaixamento, agora, pelo amor de Deus. O Mancini poderia pensar no Cantígio com mais carinho. Se ele quer colocar 2 volantes com mais intensidade, põe o Cantígio um pouco mais avançado. Ô, Celso, mas se não coloca é porque não está funcionando. Porque o cara, ele está querendo, acima de qualquer coisa, livrar a cara do time. Eu concordo, o Cantígio realmente mostrou coisa, mas desapareceu, né? Murchou.
Ai, gente, posso falar uma coisa? Esqueci até o que eu ia falar. Era do Corinthians, essa foi boa. solidariedade. Ó, gente, posso falar uma coisa? Eu esqueci o que eu ia falar. Nossa, essa situação do Corinthians, né? A hora que eu lembrar, eu falo. É triste. Bom, eu lembrei o que eu ia falar. O Corinthians é outro time sem a torcida. É assim. Então, eu acho que com torcida ia estar na zona do rebaixamento. Eu acho que não, eu acho que a torcida faz toda a diferença. Ela não é só um 12º jogador, ela é 13º, 4º e 5º. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês ficarem darem risada, para você ver como o mal paga com o mal. Acabou agora lá na Copa das Nações, Espanha e Alemanha. Sabe quanto foi o jogo? Quanto? 6-0 para a Espanha. 6-0. Pra Espanha. Não foi 7. Alemanha. Não foi 7. Mas a diferença foi a mesma. Bem Os feito. alemães, eles estão de ponta cabeça. Eles têm mania de bater de 7, 8 nos outros, né? Bem feito, Hoje os caras estão de ponta cabeça. Estão comendo chucrute pelas orelhas. Estão tudo louco. Voa do salsicha. Garrafa de volta da nossa redação para falar mais sobre o confronto de amanhã. São Paulo e Flamengo no Morumbi. Mais uma chance para esse ataque do Diniz mostrar serviço, Garrafa? É sim, Michele. Em 26 jogos, juntos, os atacantes do São Paulo marcaram, o Luciano e o Brenner marcaram juntos 26 gols já nesse campeonato, né? O Brenner, nos últimos 4 jogos, marcou 12, o Luciano 4, vem subindo muito a média, a performance do ataque. E aí eu concordo muito com o Flávio. Na minha primeira entrada, né, o Flávio falou dos números. Os números são frios. Os números são frios. E agora que o São Paulo embala aí uma série de sequências, começam a aparecer várias estatísticas favoráveis. Como a gente falou anteriormente, jogando fora de casa, vencendo, o São Paulo tem um ótimo retrospecto. Agora é o ataque. Mas do ataque, é verdade sim, o Brenner, né, em 12 jogos, só para você ter uma ideia, o Brenner em 12 jogos marcou 12 gols, o Luciano 4. Na temporada, juntos, os dois jogadores marcaram 26 gols. O Brenner é o artilheiro do São Paulo com 17. O Luciano já tem 9, o Luciano tem menos jogos que o São Paulo. E o ataque do São Paulo nos últimos 4 jogos marcou 11 gols. 11 gols. Então, o São Paulo, que joga até pelo empate, tem essa arma importante para a partida de amanhã. E o técnico Fernando Diniz, ele comentou, né, ele tentou explicar se essa melhora do ataque se deve à performance específica do Luciano e do Brenner, que estão em alta, ou até a forma implantada de jogo, um time mais ofensivo. O Diniz respondeu sobre esse tema. Eu não sei precisar para você o porquê que a gente aumentou o nosso número de gols. E aí, tudo isso eu acho que faz parte. Eu acho que o bom momento do Luciano e do Brenner, a maneira como a gente tem chegado e colocado as bolas também com muita precisão, como foi o lance do Sara pro Brenner no jogo do Maracanã. Acho que o momento do time, a energia que o time está se desenvolvendo, a maneira que a equipe também está passando a acreditar mais no próprio potencial. Então, são vários fatores. São vários fatores e fica aí, então, essa dúvida se vai o São Paulo investir mesmo em todo esse ataque, se esse ataque vai funcionar ou não. São Paulo, teoricamente, nem precisa de ataque. É só o Volpi garantir lá atrás. Bom, o time, o Tietê, treinou normalmente já ontem, está liberado da Covid, recuperado, mas eu acho pouco provável que ele volte à lateral direita, porque ele não pôde fazer nenhuma atividade física nesse período que estava em isolamento, mas isso será definido amanhã. O Arboleda está jogando nesse momento com a seleção equatoriana pelas eliminatórias da Copa, deve chegar a tempo de ficar à disposição no banco de reserva. E uma notícia importante até em função da nossa enquete: todos os jogadores do São Paulo testaram negativo para a Covid-19 na última testagem. E o que chama a atenção é que o eco será de fora para dentro. O que é isso, Garrafa? Essa é a frase que a torcida do São Paulo está postando nas redes sociais aí, as organizadas, que a torcida vai amanhã, promete comparecer em grande número no Morumbi, ficar, obviamente, do lado de fora, não é permitida a entrada, vão pedir para baixar aquele som que fica do DJ para a torcida, e a torcida quer fazer o eco de fora para dentro. Tudo indica que teremos aglomeração amanhã, viu, Michele? A gente vai estar lá para conferir isso aí. Mas é de arrepiar, né? É bonito esse apoio da torcida. Agora eu entendi o que a torcida está planejando. É complicado pela questão da aglomeração, mas é bonito eles quererem apoiar e cantar e estar junto com o time. Muito difícil isso tudo, gente. Muito difícil. E vou estar torcendo pelo São Paulo. O Arboleda fez um gol, viu? Tá 4-1. Primeiro tempo, o Equador e Colômbia. 4-1 para o Equador e o Arboleda fez um gol. Que bom. Resultado da nossa enquete. Você acha que é precoce pensar em uma nova paralisação do futebol brasileiro?
A maioria respondeu que não. 60% dos votos. Só saberemos no dia 30, né? Tudo que vai acontecer, se vai ter novo lockdown, porque é só dia 30, não é? Depois das eleições que eles vão reclassificar. Há quem diga que isso é fake news, mas na verdade, independentemente das eleições, os rumos provam que a coisa está séria e tem que se reavaliar algumas coisas. Acabou, pessoal. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Flavinho. Tchau, Celso. Tchau.